Olá, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Olha, agora nós iremos começar a nossa leitura de Gênesis capítulo 31, começando o novo mês, né, de fevereiro, e a gente vai trazer essa palavra assim que com certeza vai encher o teu coração. Hoje nós estaremos falando sobre o retorno de Jacó à terra de seus pais. É muito importante que vocês prestem muita atenção, tá bom? Vamos lá, pega a sua Bíblia para você acompanhar juntamente comigo esta palavra, né? Acompanha aí na sua Bíblia, grifa as partes que você mais entender, que as partes que são importantes, destacar, né? E curte esse vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo, porque é importante para ajudar o nosso canal, tá bom? Vamos lá então orar antes de nós começarmos? Curva a tua cabeça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos lá então, queridos? Vamos lá? Gênesis, capítulo 31, do versículo 1 a 5, fala assim. Então, ouvia a palavra dos filhos de Labão, que dizia a Jacó, tem tomado tudo o que era do nosso pai. E o que era do nosso pai, fez ele, está na glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, torna-te para a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, mandou Jacó chamar a Raquel, a Lia, ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes, veja o que o rosto do vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém, o que Deus, o meu pai, tem estado comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido ao vosso pai. Mas o vosso pai me enganou e mudou de salário 10 vezes. Nossa, você imagina. Imagina aí você, tá trabalhando numa empresa e de repente você é mudada de salário 10 vezes. Mas assim, não salário para te beneficiar, mas salários para tentar te prejudicar. Imagina, como será, né? Como seria a nossa reação, não é? Então, continuando aqui. O salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão os teus, o seu salário. Então, todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listados serão os teus salários. Então, todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado do vosso pai e deu a mim. Continuando. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonho, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listados. Salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho, Jacó, em sonhos, Jacó, eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que correm no rebanho, que são listados e salpicados e malhados. Por quê? Tenho visto tudo que Labão te faz. Você vê que aqui é nítido que Deus, ele vê tudo aquilo que acontece com você, o que fazem com você. Por isso que é bom nós sermos fiéis a Deus e a gente entregar a justiça ao Senhor, porque Deus fala assim, minha é a justiça, minha é a vingança. Então, a gente não pode se vingar nem fazer justiça com as nossas próprias mãos. Entrega a Deus que o Senhor ele está vendo tudo o que está acontecendo com você. Amém? Sou o teu Deus de Betel, aonde tens ungido uma coluna, aonde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhes, há ainda para nós parte de herança na casa do nosso pai. Continuando. Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro, porque toda
a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre o camelo, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido. O gado que possuía, que alcançara em Padrã, em Padarã, para ir a Isaque, o seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, né, apacentar as ovelhas, furtou Raquel os ídolos que o seu pai tinha. Meu Deus, lá vem o problema, né? Nós aqui não podemos esquecer que nos vídeos anteriores a gente falou sobre a questão de Abraão, né? Que Abraão ele era idólatra junto com o pai dele, porque ele não conhecia Deus, ele não tinha nenhum envolvimento com o Senhor, ele não conhecia esse Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Então, esse Deus derramou sobre a vida de Abraão um chamado, deu para ele um envio, e ele aceitou o envio mesmo sem conhecer a Deus, e ele foi fiel ao Senhor em tudo. Então, essa questão de ídolos era algo que Abraão ele já não tolerava mais, ele não fazia mais, porque ele sabia que Deus não gostava disso. Só que aí a mulher dele, meu Deus, Lia, ela furtou, Raquel, os ídolos que o pai dela tinha. E Jacó largou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Continuando. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se e passou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele conseguiu o seu caminho. Por estes dias, conseguiu seu caminho e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonho de noite, e disse-lhes: guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Você viu que ele teve até um sonho, Deus deu um sonho para ele, falando: olha, você não toca no meu ungido, hein? Você não toca nele. Você vê como que Deus protege? Como que Deus te protege? Isso é a mais pura verdade. Satanás muitas vezes quer nos tocar e Deus fala: não toca, nela você não toca. Fala o seu nome aí, diga assim agora, Renata, você não toca. Fala o teu nome, fulano de tal, em mim você não toca. É importante a gente entender isso, amém? Alcançou, pois, Labão a Jacó, armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Continuando. Então disse Labão a Jacó: que fizestes? Que me largastes e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente e largaste-me e não me fizestes saber, para que eu te enviaste com alegria e com cânticos, e com tamborim e com harpa? Também não me permitistes beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agistes. Agora, fazendo assim, fazendo assim, poder havia em minha mão para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai nos falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa do teu pai, porque furtastes os meus deuses. Olha aqui a confusão, né? Então respondeu Jacó e disse a Labão: por que temia? Pois dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses? Esses não viva. Com quem acharem os teus deuses, esse não viva. Porque ele tinha certeza de que os deuses não estavam lá, né? Mas aí, olha o problema. Reconhece diante do nosso irmão que o teu do que está com... diante do nosso irmão
o que é teu que está comigo e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Olha aí, gente, quantas vezes você faz alguma coisa que teu marido não fica sabendo, hein? Fala aí no comentário se você já fez alguma coisa que seu marido ficou sabendo depois, aí teve muita confusão. Me conta, me conta. Já aconteceu muitas vezes comigo no passado que eu fiz algumas coisas sem meu marido saber e depois ele ficou chateado, mas graças a Deus isso passou e a gente resolveu. Mas isso é uma coisa muito séria, amém? Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Lia e na tenda de ambos as servas e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na abarda de um camelo e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Continuando. E ela disse ao seu pai: não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume de mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achastes de todos os móveis da tua casa? Põe-te aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Este 20 anos e eu estive contigo, e as tuas ovelhas e os teus cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, acho. Despedaçado. Eu pagava o furtado dia e o furtado de noite. Da minha mão requerias. Estava eu assim de dia, consumia o calor, o calor, e de noite a geada. E o meu sono fugiu dos meus olhos. Tendo estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Ai, Jesus Cristo, beijo, ponto, vai. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, temor de Isaque não fora comigo, por certo, me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e estes rebanhos é meu rebanho. E tudo o que vês é meu. Que farei hoje a estas minhas filhas, aos seus filhos que deram a luz. Agora, pois, vem e façamos aliança, eu e tu, que sejas por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erguiu por coluna, né, que era um costume deles fazerem isso, levantar como se fosse um altar, mas na verdade não era um altar, era uma como que eu falo? Era como se fosse uma aliança. Eles estavam levantando aquele altar, para naquele altar eles fazerem aliança. Então tomou Jacó uma pedra, ergueu por coluna e disse a Jacó aos seus irmãos: ajuntai as pedras e tomaram as pedras e fazei um montão. Aí eles colocavam assim, uma em cima da outra, sabe? E comeram ali sobre aquele montão e chamou Labão Jagar Saduta. Porém Jacó chamou de Gileade. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Gileade e Mispa, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados uns dos outros.
e afligires as minhas filhas e se tornarem mulheres além das minhas filhas. Ninguém está conosco. Atenta que Deus é a testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão a esta coluna a mim para mal. Ou seja, eles levantaram ali aquela coluna, então um não passava para lá, o outro não passava para cá, entendeu? Era uma aliança que eles estavam fazendo para nenhum fazer mal a nenhum outro. Eles fizeram isso diante de Deus. Que Deus é Abraão, seu Deus de Naor, o Deus do seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor, né, do seu pai Isaque, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou suas filhas, seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e o partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Nossa, é bem extensa, né, essa palavra, queridas, mas essa é uma palavra realmente muito boa e muito importante para nós, né, porque aqui a gente viu que a gente já passou, né, pela questão dele ter pagado pelo que ele fez com o pai dele, né, pela questão da lei da semeadura, onde ele também foi enganado do mesmo jeito que ele enganou o pai dele, e ele foi enganado durante muito tempo, durante 14 anos. Depois desses 14 anos, ele foi enganado mais 6, quer dizer, ele foi tentado enganar, porque Deus colocou as mãos, né, e prosperou a vida dele. Mas eu quero falar para vocês que esse capítulo também ele é muito importante, porque quando ele sentiu que verdadeiramente Labão, ele já não tinha mais nenhuma, já estava sentindo inveja dele, os filhos de Labão já tinham inveja dele, porque ele estava prosperando muito ali, e ele pegou tudo que ele tinha e ele vazou, saiu fora e foi voltar para a terra do pai dele, né? Só que lá na terra do pai dele tem um probleminha, né? Quem era esse probleminha? Esaú, aquele que ele roubou a primogenitura, a bênção do pai. Então, o que será que vai acontecer com ele, não é? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Deixei uma mensagem aqui para você no final que fala assim: Deus sempre terá uma direção e um envio para as nossas vidas. Deus direcionou Deus direcionou Jacó e disse: volta para a terra do teu pai. Só que quando Deus envia, ele também traz a provisão. Quando Deus envia, Deus também abençoa. Quando Deus envia, Deus também cuida. Então, querida, se você está debaixo desse envio, pode ter certeza que Deus está cuidando, Deus está provendo, Deus está denunciando o mal, Deus está completamente segurando você no colo. Então, não tenha medo da direção que o Senhor te deu. Não tenha medo do envio que o Senhor te deu, ou do envio que o Senhor venha a te dar, porque o envio, ele acrescenta bênção nas nossas vidas, amém? Então, é muito importante a gente perceber o envio, orar, agradecer o envio e ir no envio de Deus, amém? Essa foi a palavra de hoje. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo. Te amo em Jesus, um beijo e até amanhã no vídeo de número 32.